Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 22, segundo livro das Crônicas. O capítulo 22 fala do rei Acasias de Judá, assunto já estudado, com muito prazer nós vamos repetir, fazendo a leitura. Fala de Atalia, que usurpa o trono de Judá. No capítulo 23, no 23 nós vemos Joás, ungido rei de Judá. Vemos a morte de Atalia, vemos a aliança de Joiada, e no capítulo 24 nós vemos o reinado de Joás e de Judá, de Joiada e de Judá. Então temos 3 capítulos, 21, vamos ver aqui, repetindo novamente, é a página da Bíblia que eu fico com dificuldade de passar, ela cola uma na outra. Vamos revendo aqui. Então, capítulo 22 são os capítulos do discipulado de hoje, que você vai estar lendo as repetições de Deus, que são maravilhosas. 23 e 24. São os capítulos que vocês vão estar com seus discipuladores com seus discípulos, lendo entusiasmadamente. Fazer um jogral. Cada discípulo diz 3 versículos bem alto, com bom som, com entonação da voz boa, fazendo preparo já para ir para a imersão, que é todo mês, não é? Primeiro sábado de cada mês. Então, se cada leitura dessa for feita com entusiasmo, já estão ensaiando um jogral. E aí não vai ter como a gente parar de vibrar nas maravilhas de Deus. Na imersão, nós sabemos que a imersão é na palavra, porque vocês, discipuladores, estarão lá no microfone passando o que vocês ensinaram durante o mês, durante cada mês. Cada mês vão levar o relatório. Os discípulos ali participando, teremos as lembrancinhas para os discipuladores que vão estar passando o assunto com seus discípulos. Os discípulos certamente vão ficar felizes de ver os seus discipuladores honrados, assim como ficam felizes em colocar o nome do discipulador lá no YouTube, dizendo discípulo de fulano de tal, assim também vão ficar felizes em ver seus discipuladores lá se esforçaram para passar das 12 até 18 horas do primeiro sábado de cada mês, e no final de tudo levam uma lembrancinha para materializar aquele momento, aquela tarde maravilhosa, todos nós mergulhados, imergidos na palavra. Como eu já disse a vocês, eu sempre estou aproveitando que a leitura é feita por vocês, e esses assuntos eu já comentei com vocês nas aulas passadas, quando a gente estudou os livros dos reis. Então, eu aproveito para ver quais são os assuntos que eu tenho falado nos cultos são selenites, e que vocês não podem estar presentes. Aí eu aproveito para falar, enquanto eu sei que vocês vão fielmente fazer a leitura com muita alegria, com muito prazer, na sala de aula, no dia do seu discipulado. Então, o que é que me faz lembrar agora? Me faz lembrar, já lembrei a vocês sobre saúde, já lembrei a vocês sobre a situação de se pensar já pecou, se pensar já pecou, já falei sobre isso, né? Já falei sobre autoridades, tudo isso é porque a gente lendo a Bíblia toda, tem muita palavra guardada no coração, e é o que temos que fazer mesmo, é guardar a palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor. A gente vê também sobre redenção, né, que é um assunto muito importante, que é a razão de tudo para nós, é sabermos que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. É um assunto que nós temos ventilado em todos os cultos, e eu espero que vocês que ainda não ouviram o que Deus tem falado por mim através desse assunto da redenção, vocês possam ouvir aqui nesse momento, que não é o assunto dos capítulos que você vai ler, porque eu não quero que vocês ouçam a mesma coisa que eu falei, só quero que vocês leiam novamente, porque temos que honrar o nosso Deus. Mas eu não vou repetir as coisas que eu falei do capítulo, porque eu sei que quando vocês lerem, vocês vão lembrar de tudo que eu comentei no período do Livro dos Reis. Então, eu quero falar sobre isso aqui, sobre essas coisas, sobre redenção,
Você já imaginou você ser comprado? Aí a Bíblia fala tudo de redenção antes de Jesus chegar, para que quando ele chegasse a gente não tivesse dificuldade em entender o que ele fez. Você vê, por exemplo, no livro de Ruth, no livro de Ruth, nós vemos a maneira bem clara sobre redenção. Ruth, ela tinha, ela casou com o filho de Noemi e o filho morreu. E Noemi não tinha outro irmão, outro filho, porque era a lei que quando o irmão, um homem, um marido morria e não tinha deixado filhos, então ele tinha por obrigação, o irmão tinha que a obrigação de casar para deixar aquele filho que ele gerasse com a cunhada como sendo herança do casal, do que foi morto. Então não ficava no nome daquele que gerou. Aquele irmão só ia apenas providenciar aquilo que era tão importante para aquela esposa, para ela ter esse filho, ter esse descendente, e com o nome do seu marido. Então, nós vemos que Ruth foi essa pessoa. A Noemi não tinha mais filhos para dar para Ruth casar. E a Noemi quis seguir a Ruth a si mesma, dizendo que o Deus dela seria o Deus de Noemi seria o mesmo Deus dela. E nós tiramos também uma lição nisso aí, é que Noemi, nós não vamos chegar nesse assunto, mas eu estou aproveitando que aqui é repetição e já adiantando, para poder você já, quando chegar no livro de Ruth, já ter uma ideia, porque nós vamos fazer o livro de Ruth de uma vez só. É um discipulado só com o livro de Ruth, porque é um assunto bom e pequeno, não precisa fazer vários dias com o livro de Ruth, basta um dia, dá para a gente comentar tudo. E eu já estou adiantando aqui, aí facilita. Então, Ruth, com a sua sogra, voltou, passou o período da fome em Belém, e aí Noemi, que tinha vindo para a terra de Ruth por causa da fome, agora estava voltando, e Ruth, já sendo a sua nora, mesmo estando viúva, seu filho tendo morrido, mas quis seguir a sogra. E nesse aprendizado que ela teve com Noemi, ela entendeu que até um parente que ela tivesse poderia resgatá-la, tinha obrigação nas leis de Israel. E como Ruth tinha se convertido, né? A Noemi não perdeu tempo, enquanto estava lá em Moabe, ela ganhou, consolidou, discipulou e agora estava vindo com ela já no ponto de ser enviada, porque já tinha aprendido tudo o que era necessário aprender. Ela aprendeu das leis de Israel, aprendeu os costumes de Israel, e quando chegou em Israel, em Belém, com Noemi, ela sabia que tinha direito a catar as frutas que caíam nas searas, tudo que caísse era direito do pobre. E ela não deixou sua nora, sua sogra, passar fome, foi fazer logo isso. E para completar, ela também ficou sabendo que qualquer parente de Alimeleque, o pai do seu esposo, marido de Noemi, podia resgatá-la, podia comprá-la, ficar para ser esposo dessa pessoa. E aí ela aprendeu sobre isso também, Noemi explicou para ela, e ela foi justamente por providência divina catar as frutas na seara que era do homem, que era parente de Elimeleque, e que por lei deveria resgatá-la. Porém, tinha outro parente mais próximo, que foi descoberto por Boaz. Ele disse: Não, você tem um mais próximo do que eu. Não, porque era uma questão de obrigação, de lei. Não era questão de dizer assim, pode passar, não, era uma lei. Então, o que ia resgatar, ele só dependia daquela que ia ser resgatada dizer: Eu quero me casar com você. E aí ele casava, não tinha que negar. Mas só que Boaz, quando soube que era ele que Ruth estava escolhendo, ele falou que tinha o outro mais próximo, foi honesto, que podia ser que o outro depois viesse a cobrar, que o direito era do outro. Aí foram acertar com o outro que era mais próximo não quis casar com Ruth e Boaz ficou com ela. Foi o resgatador. Essa é uma história linda de redenção. Boaz foi aquele que redimiu, que resgatou Ruth daquela situação de não ter filhos e de não ter sustento, porque a mulher naquele tempo era sustentada pelo marido, não tinha trabalhos para a mulher fora de casa. A mulher só trabalhava para o seu marido, para seus filhos. E foi o tempo melhor que houve, porque os filhos eram criados segundo o que Deus queria, não segundo as ideias de um e de outro.
Porque só quem tem as ideias de Deus, quando é uma mulher de Deus, para ensinar os seus filhos é a mãe. A babá pode ser uma mulher de Deus, mas ela não é obrigação de ensinar. A vovó pode ser uma mulher de Deus, mas ela não tem obrigação. Ela já deu a parte dela, o tempo dela agora é de cochilar. Então, era a melhor lei, era essa. O marido sustentava, a mulher ficava feliz porque agora ela ia ser sustentada e ficar amamentando seus filhos. Então, Ruth agora está nessa dimensão. Ela foi resgatada e está. Podia ser uma escrava, porque o marido compra, né? Então, o marido podia deixar como escrava, mas é uma compra. Naquele tempo, principalmente, era bem claro isso, que a mulher foi comprada. Então, ele podia fazer dele o que quisesse. Podia obrigar a ficar calado o tempo todo, não falar nada, como acontecia com os gregos, né? Não podia falar, a mulher tinha que ficar calada quando chegasse. Podia fazer o que quisesse, mas ele preferiu amá-la, dar o filho que ela precisava para ser mãe e criar os filhos juntos. Isso é o que Jesus faz conosco. Esse é um exemplo de redenção. Jesus poderia fazer de nós escravos, porque ele derramou o seu sangue, nos comprou com o seu sangue, e ele tinha direito a ser, nós somos servos, e ele tinha direito a exigir tudo de nós, e a gente sem direito a nada. Mas ele resolveu nos tratar como filhos. Então nós somos filhos, nós somos especiais para Deus. E isso nos traz outra lição. Se nós somos filhos, se Deus não nos trata como escravos, a gratidão deve ser maior. A gente já sabe que nada era nosso, depois que Jesus nos comprou, não temos nada. Então, com gratidão, tudo que temos entregamos a Ele. É daí que vem a ideia da adoração, da entrega dos dízimos como adoração, da entrega das ofertas como adoração, da entrega das primícias como adoração, porque não é nosso, a gente vai entregar a Deus devolvendo. A gente não tem nada. Então, a gente não tem problema se o dízimo foi do tempo da lei ou se deixou de ser. Pela Bíblia, o dízimo não é do tempo da lei, mas se fosse, não tinha problema, porque o adorador verdadeiro, ele entrega o dízimo, ele entrega os tributos que estão escritos na Bíblia, ele entrega as primícias do sacerdote, porque ele entende que ele não tem nada. Tudo é de Deus, e se é de Deus, tem que fazer conforme o Senhor deixou escrito. Ele deixou escrito os tributos, tudo direitinho para sustentar o seu reino. Assim como era para fazer com Israel, para Israel ser próspero, assim também, hoje na dimensão de igreja, precisamos que a igreja seja próspera, não passe vergonha e não chegue diante do Senhor naquele grande dia, como está escrito em Mateus capítulo 25, de 31 a 46, que vinde bendito meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer. Como uma noiva pobre vai fazer tudo aquilo que está escrito em Mateus 25, de 31 em diante. Então, uma noiva rica, uma noiva próspera, uma noiva que entrega tudo aquilo que Deus deixou ela possuir, não é dela, é do Senhor. Esse aqui é como se fosse um entretenimento. Vocês recebendo palavras específicas da sua apóstola Rai, os discipuladores e os discípulos, é como um entretenimento, porque, na verdade, o assunto de vocês, o prato que está na mesa, são os 3 capítulos para vocês lerem de uma maneira bem gostosa, com os seus discipuladores, fazendo tipo jogral, fazendo tipo peça, fazendo com prazer, porque a ordem do Senhor é que a gente tenha prazer na sua lei. Mas enquanto eu passo a vocês a tarefa, que são os 3 capítulos, eu aproveito e faço os comentários de coisas que Deus tem me falado e que muitos que estão aqui nesse ministério não ouviram, porque eu não tenho oportunidade de estar falando em outros momentos. Então, nesse discipulado, eu estou aproveitando para passar o que Deus diz a mim e eu digo para vocês. Se algum tiver dúvida do que eu estou falando, se é Deus que está falando, só se aproximar de mim. O meu endereço é fácil, vocês têm fácil acesso à minha casa. Eu não crio netos, Deus me deu o privilégio de criar os meus filhos na palavra. Eles assumiram suas famílias, eles cuidam dos seus filhos, e eu vivo uma avó independente só para servir ao Senhor no ministério que Ele me entregou, que é a palavra. Qualquer hora que você disser, eu posso ir na sua casa, você pode vir. Nunca comente alguma coisa que você não achou que era correto com outras pessoas. Eu sou disponível para ouvir, e se o Espírito Santo confirmar que você achou realmente alguma coisa que eu ensinei que não é a palavra, eu estou disponível para dizer diante de todos
e eu me enganei naquilo que eu ensinei. Então, vamos caminhar juntos, vamos caminhar na transparência, vamos caminhar na lealdade, cumprindo o nosso dever. Quando for para ler os capítulos, ler. Quando for para ouvir os comentários dos capítulos, ouvir. E assim temos êxito, prosperidade por andarmos com o Senhor Jesus. Ele é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.